Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A santa paz do Senhor Jesus, o amor de Maria a você e também a toda a sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este momento, a esse momento de pregação aqui no programa Água Viva, aqui da Paróquia São Francisco, aqui de Rio Paranaíba. Que nós possamos estarmos atentos, pois com toda certeza o Espírito Santo vai falar forte no nosso coração. E eu vou estar proclamando a palavra de hoje, o evangelho de hoje, segundo Lucas, capítulo 9, versículo 7 ao 9. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista havia ressurgido dentre os mortos. Outros diziam que Elias havia aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Então Herodes disse: a João mandei cortar a cabeça. Quem será então este de quem ouço contar essas coisas? E procurava vê-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, hoje o evangelho de hoje é bem curto, mas é de uma profundidade muito grande para todos nós. E Jesus é o nosso Salvador, que morreu na cruz para a nossa salvação. E meus irmãos e minhas irmãs, e aqui no versículo 7, relata que Herodes, ele ouvira falar de Jesus, e ele ficou perplexo. Então, quer dizer, ele ficou confuso, porque ele não estava entendendo, porque uns falavam que era João Batista, outros falavam que era Elias, Então, esse Herodes aqui, ele ficou confuso ao saber da fama e da missão de Jesus e também dos seus discípulos. E Herodes, o tetrarca da Galileia, esse é que condenou João Batista à morte e interrogou Jesus durante o julgamento. E, meus irmãos e minhas irmãs, Herodes, ele mandou cortar a cabeça de João Batista, porque João Batista denunciou ele. Por quê? Porque ele roubou a mulher do seu irmão Filipe. E nós sabemos que João Batista, ele foi um pregador da justiça, E João Batista, ele não teve medo de anunciar a palavra de Deus, Por isso que ele teve a sua cabeça cortada. Então, Herodes, ele ficou bem confuso, E meus irmãos e minhas irmãs, Herodes, ele procurava ver Jesus por apenas curiosidade. E hoje, nos nossos dias que estamos vivendo, muitos também procuram Jesus só por curiosidade. Mas nós, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que procurar Jesus porque Ele é a nossa salvação. E em Jesus nós temos a certeza da nossa vitória. Então nós não podemos procurar Jesus só por superstição. Eu vou ali na igreja porque eu sinto bem e tal. Não, meu irmão, minha irmã. Nós temos que procurar Jesus e mudar de vida. O nosso encontro com Jesus tem que produzir conversão. Tem que produzir vida nova. Nós não podemos só procurar Jesus por curiosidade, só ir lá na igreja, participar, e sair dali como nós entramos. Nós temos que procurar Jesus e mudar de vida.
E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, quase ninguém quer mudar de vida, né? Muitos se dizem ser cristãos, mas quando fala de doutrina, quando fala de Bíblia, é chamar o povo para a briga, né? Não é verdade, meus irmãos e minhas irmãs? Então nós temos que procurar Jesus com o nosso coração aberto, disposto a acolher e praticar a sua vontade. Herodes, ele teve a oportunidade de redimir. Quando ele estava ali interrogando Jesus antes da crucificação, ele teve a oportunidade de ter uma vida nova, mas ele não estava nem aí, né? Estava nem aí. Hoje também é assim também, né, gente? Infelizmente, muitos que se dizem ser cristãos não tá nem aí para os mandamentos de Deus, sobretudo nós que somos cristãos católicos, né? Quantos cristãos católicos que se dizem ser cristãos, entre aspas, não acredita na presença real de Jesus na Eucaristia. Eu mesmo já ouvi várias vezes quantos que se dizem cristãos não acreditam, quantos que se dizem ser cristãos católicos e não acredita na real presença de Jesus na hóstia consagrada. Então nós não podemos buscar Jesus só por superstição. E Jesus, ele veio para dar testemunho do Pai. E nós que somos filhos de Deus, nós também temos que dar testemunho do Pai. Né? Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador que morreu na cruz para a nossa salvação. E meus irmãos e minhas irmãs, então, Herodes ele ficou confuso, né? Porque o povo lá estava dizendo, é João Batista que ressurgiu, né? Outros dizem que é Elias. E quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós de fato, meu irmão, minha irmã? Jesus é o nosso Salvador que morreu na cruz, no Calvário, para a nossa salvação. E ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. E vivo ele está no céu. E vivo um dia ele voltará para buscar a tua igreja. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, nós precisamos estarmos com o nosso coração aberto para praticar e seguir a vontade de Deus. Quantos Herodes estão por aí hoje? Né? Quantos Herodes que estão e continuam crucificando Jesus pela sua má vida, pelo seu mau testemunho. Meus irmãos e minhas irmãs, nós todos somos pecadores. Somos fracos, somos frágeis. Mas nós precisamos e com a graça de Deus, nós precisamos sim testemunhar Jesus. Testemunhar as obras do Senhor Jesus. E hoje, testemunhar Jesus de verdade não é fácil. Nós precisamos de estar em comunhão com o Senhor Jesus. Buscando a Ele verdadeiramente. E meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Olha uma frase muito forte para todos nós. Não adianta falar que somos de Deus e não vivemos a sua verdade. Quem conhece Jesus de verdade, luta sempre para fazer a sua vontade. Então, quem conhece Jesus de verdade, luta sempre para fazer a sua vontade. Nós somos frágeis. Nós corremos o risco de cair. Mas precisamos de estar em conexão com o Senhor Jesus através da nossa oração. Para que nós possamos dar testemunho da verdade. E a palavra é clara para nós aqui no versículo 9. Então Herodes disse a João, mandei cortar a cabeça. Quem será então este?
de quem ouço contar essas coisas, e procurava vê-lo. Veja bem, né? João teve a sua cabeça cortada porque ele foi um pregador da justiça. Ele falou para Herodes que ele estava em pecado. Por isso que Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista, porque João Batista, ele pregava a palavra na sua totalidade. E nós precisamos seguir Jesus Cristo também na totalidade. Nós não podemos sermos cristãos light. Nós temos que sermos cristãos fervorosos, cristãos que luta e que lutará até o fim para ganhar a salvação um dia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos sempre reconhecer Jesus como o nosso Salvador, como o nosso Redentor, que veio a este mundo para cumprir a sua missão dada pelo Pai Eterno. E nós também temos uma missão aqui neste mundo, meu irmão, minha irmã. Nós não viemos aqui neste mundo por acaso. Jesus, ele nos trouxe aqui nesse mundo é porque ele tem um propósito para nós. E o propósito dele é que um dia nós estejamos na glória do céu. E para nós estarmos na glória do céu um dia, nós temos que viver como Jesus viveu. Nós temos que praticar a vontade do Pai. Sermos coerentes. Tudo bem, nós somos todos pecadores, todos nós somos frágeis, temos a nossa condição de pecadores, nós que somos cristãos, nós temos que reconhecer ser pecador. Nós não podemos endeusar, porque muitos querem se endeusar dentro da obra de Deus. Muitas das vezes, né? Muitos até, como diz, endeusa. Às vezes deixa de falar de Deus e fala de si mesmo. Então nós temos que reconhecer a nossa fragilidade. Eu sempre digo para as pessoas, eu sou um pecador miserável. Que muitas das vezes tem muitas pessoas que pedem minhas orações, né, deixa os seus pedidos de oração nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, né, e eu sempre falo, eu sou um pecador, sou um indigno servo de Deus, mas eu vou orar por você e vou clamar por você, vou interceder por você, por sua família. Quem faz a obra é Deus. Nós temos que sermos instrumentos nas mãos de Deus. E meus irmãos e minhas irmãs. Então que nós possamos reconhecer esse nome que é maravilhoso, esse nome que é justo, esse nome, né, que é santo, esse nome, né, que tudo pode na nossa vida, e ele tem o poder de transformar a nossa vida. Ele tem o poder, meu irmão, minha irmã, de realizar obras novas na nossa vida. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Então, não tem caso perdido para Deus. Não existe causa perdida para Deus. E eu falo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que eu tenho orado muito em cima dessa palavra. Não existe causa perdida para Deus. Eu tenho orado, eu tenho clamado. E Deus, ele tem abrido portas para mim, né? E eu tenho certeza também que ele vai abrir portas para você, para a sua família. Então tomemos posse do nome de Jesus, que cura, que salva, que liberta. E que nós possamos, né, a cada dia procurar seguir e fazer a vontade de Deus. Pois não adianta falar que somos de Deus e não vivemos a sua verdade. Então quer dizer, nós não podemos ser cristãos de duas bocas, né? Ou nós somos de Deus ou não somos, né? E aonde nós estivermos, nós temos que testemunhar Jesus. E nós que estamos aí evangelizando, pregando a palavra, participamos de uma pastoral, de um movimento, você também, de outra igreja também, meus irmãos e minhas irmãs, nós que estamos à frente aí, né, como diz, à frente, pregando a palavra, né, às vezes, cantando, evangelizando, nós estamos sendo vigiados 24 horas pela sociedade. E aonde nós estivermos, nós temos que lutarmos para que o nosso testemunho seja fiel e verdadeiro. Pois nós somos vigiados 24 horas pela sociedade. Então quer dizer, nós temos que deixar e seguir, nós temos que deixar Jesus ser o Senhor da nossa vida e seguir Ele verdadeiramente, né? Então quer dizer, o nosso testemunho tem que ser
dentro e fora da igreja. O nosso testemunho tem que ser verdadeiro. Porque se nós não estivermos testemunhando, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos dando contra-testemunho. Então, deixemos Jesus ser o Senhor da nossa vida, deixemos que Ele, né, seja o centro da nossa vida e que nós possamos, né, a cada dia testemunhar e mudar de vida. Pois Herodes, ele teve a oportunidade de mudar de vida, mas ele não quis, porque ele queria e procurou ver Jesus apenas por curiosidade. E ele teve a oportunidade de redimir, ou seja, de mudar de vida, mas ele não se importou com nada. E nós também estamos tendo essa oportunidade de mudar de vida a partir desse programa de hoje. Então, que nós possamos rever nossas atitudes, que nós possamos testemunhar Jesus verdadeiramente aonde nós estivermos e deixar que o Senhor Jesus seja o Senhor da nossa vida. Que nós possamos ter um encontro pessoal com Jesus e o nosso encontro com Jesus ele tem que ter mudança, né? Tem que ter mudança de vida. Então, que essa mudança de vida possa começar a acontecer a partir desse momento de hoje. E terminando essa meditação de hoje, eu quero mandar um grande abraço para o Tico, para o Neno também, para o Lucas e família lá no distrito de Abaeté dos Mendes. Que Deus abençoe todos vocês. E um grande abraço também para todos vocês ouvintes. Que Deus abençoe você e sua família, né? E quero agradecer também ao Henrique que me auxiliou aqui na mesa de som. E como diz, eu sempre peço a todos vocês nas suas orações, rezem por mim para que eu possa continuar nessa missão que o Senhor me concedeu. E assim, se Deus permitir, na próxima quinta-feira eu estarei aqui novamente para juntos estarmos meditando o Evangelho do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.